O problema do Ribertelos é um problema de valores, não é? Portanto, quer dizer, a ideia da paisagem como valor e como forma de valorizar algumas coisas, não é? E, portanto, todo o filme, de alguma forma, segue isso, não é? Segue essa pista, não é? E vai tentando tornar inteligível uma coisa que é essencial no pensamento do Ribertelos, que ele próprio talvez não tenha formulado de maneira tão clara, mas é a ideia de que a paisagem é a única forma de o homem compreender a natureza. Portanto, nós não temos hipótese de compreender a natureza e, portanto, a paisagem é demasiado grande para nós, não é? E, portanto, a paisagem é uma forma de tornar compreensível a natureza através de um valor muito específico, que é o valor do belo, não é? Porque, como ele diz no princípio do filme, aliás, o belo é para o homem, não é para os animais. Os animais não acham que uma montanha é bela ou que uma floresta é bela. E, portanto, mas de qualquer maneira há uma relação entre o homem que vai à floresta e o animal que lá vive. Não é? E, portanto, e quando eu lhe perguntei se havia alguma forma de articular o belo do homem com a natureza dos animais, ele respondeu-me: é a paisagem. E, portanto, digamos, dentro do filme, o António pode dizer alguma coisa sobre isso, porque não estou assim, muito em condições de falar sobre isso sem mostrar, não é? Mas dentro do filme há um rasto que quer dizer, é a ideia que eu persigo no filme. E essa ideia ela foi bastante proporcionada pela existência do projeto. Portanto, permitiu-me estar atento, não é, à forma como o próprio Ribertelos, no discurso que ele tem hoje, o problema do valor é um problema fundamental, porque eu acho que já não lhe interessa muito a técnica, portanto, formas de desenhar paisagens, interessa sobretudo aos valores que se exprimem numa paisagem qualquer. Não é? Portanto, a maneira como ele avalia as paisagens é a função dos valores que elas inscrevem. Não é? E, portanto, há paisagens boas e más. Eu não tenho bem a noção que ele tem da paisagem boa, não é? Ele acha que a paisagem boa é uma paisagem para o homem. Eu acho que não é bem assim, mas também não o digo no filme. Não é? Portanto, acho que há procurar um pouco mais longe. De qualquer modo, há uma questão que tem a ver com a ideia do corredor, não é? A ideia do corredor, que é uma questão que eu acho que é interessante para a filosofia, não é? De que a paisagem não é portanto, uma área compartimentada, portanto, mas é, sobretudo, uma forma de traçar corredores. Não é? E é por isso é que o corredor verde de Lisboa é tão importante. Portanto, os corredores do Ribertelos, o filme começa, aliás, no meu corredor, que é ele desenhou o jardim da minha infância, portanto, o jardim da Figueira da Foz, que é um ponto de convergência entre esse filme e o filme anterior, porque o Raulino desenhou o meu jardim-escola, não é? Portanto, no fundo, tive esse privilégio, não é, de poder trabalhar com a minha própria infância, não é? E, portanto, para descrever isto exatamente, eu na altura falei ao António que achava que era uma oportunidade de trabalhar na área de disseminação, mas de uma forma um bocado surpreendente. Portanto, isto não é disseminar as ideias do Instituto, não é? Porque isso é, se calhar, o que as pessoas pensam geralmente, não é? Como é que a gente pode disseminar as ideias, mas é como é que o Instituto pode ajudar a disseminar ideias de outros, não é? E dar a essas ideias uma expressão filosófica. O filme é curioso porque ele termina no genérico final, portanto, há um genérico final e a seguir ao genérico final há uma fotografia onde o Ribertelos ainda fala em voz off. Eu gostava de mostrar isso, tem muita pena, não é? E diz que isto é muito complicado, não é? Muito complicado porque o problema é que o homem, quando pensa no belo, pensa numa coisa que o transcende. E, portanto, que está para lá da sua própria capacidade, não é? Física, material e imediata. E, portanto, tem que pensar noutras coisas por causa disso, não é? E, particularmente na casa de Deus, que é uma questão que lhe interessa a ele, mas lhe interessa toda a filosofia medieval, não é? Portanto, ele é um homem da Idade Média, portanto, o Ribertelos é todo, digamos, a formação humanista do Ribertelos é uma formação que vem da Idade Média
O filme, aliás, põe em cena uma coisa muito particular, que é um fresco de Siena, pintado pelo Lorenzetti, que é os efeitos do bom governo na cidade e no campo, não é? Portanto, em que as portas da cidade estão abertas, não é? E mais uma vez essa questão do corredor, portanto, ele é completamente um homem em linha com esta ideia. Não é? A ideia para ele era que Lisboa não devia ter limites. Não é? Lisboa, nós não devíamos perceber como é que Lisboa acabava. Não é? Portanto, Lisboa era um ponto de passagem num corredor que passava por cima da cidade ou por dentro da cidade. E isso é toda a utopia do Ribeiro Teles, era transformar o país numa grande paisagem, não é? Portanto, que, atravessada por corredores que umas vezes eram cidades, outras vezes eram campos, outras vezes eram aldeias e por aí fora. Estava eu a dizer que no final do filme ele fala nisso, não é? Fala na questão da transcendência e depois diz para ele próprio: epá, mas isto já é filosofia. E começa-se a rir e o filme acaba nessa gargalhada, não é? Portanto, o que é que se nos ocorreu, não é? Que o filme podia estar integrado no projeto. E nesse sentido quer dizer, é uma interpelação também ao próprio Ministério da Ciência, não é? No sentido em que nós sabemos que há uma sensibilidade grande no Ministério à ideia da disseminação, e é procurar disseminar o trabalho do Instituto por linguagens que são diferentes. Não é? Então, há uma linguagem pública ligada às conferências, tudo isto, não é? Mas há outras formas de linguagem de comunicação que podem ajudar a expandir muito, não é, a área de intervenção do Instituto. O cinema, de um ponto de vista, é muito importante nisto, porque meter uma coisa no YouTube, ninguém tem a certeza que as pessoas a veem. No cinema, fecham-se as pessoas numa sala e elas, durante uma hora, têm que aguentar, como tu aguentaste, não é? E esse lado de constrangimento, não é, do cinema permite construir ações de disseminação que não se esgotam na projeção de um filme. Não é? Quer dizer, eu posso perfeitamente, aliás, já fui convidado a isso, fiz isso, aliás, no Índio Lisboa, não é? Quer dizer, estive a responder a perguntas de pessoas, estavam 800 pessoas na sala, não é? Portanto, o próprio Ribeiro Teles estava lá, e, portanto, acho que há um espaço de articulação do Instituto, com projetos que não esqueçam de onde é que vêm, mas também não esqueçam por onde é que vão. Não é? Portanto, eu não me parece que o Instituto só possa trabalhar com coisas de si mesmo. Não é? Quer dizer, acho que se pode articular com coisas que são objetos híbridos, não é? Mas que permitem também discutir as questões do Instituto. A minha ideia é que eu vou fazer uma pequena experiência, não vale a pena dizer agora como, porquê, não é? Mas vai haver um pequeno evento dentro de alguns dias com pessoas interessantes para verificar como é que elas respondem a este estímulo, não é? E o filme, neste momento, tem o logotipo do Instituto. Não é? E exatamente logo a seguir. Portanto, ele diz que mas isto é filosofia, há a gargalhada e a seguir aparece. Devo dizer que mudei, como explicou o António, o nome do projeto. Portanto, no filme chama-se Valores e Experiência, porque acho que chega. Não é? E quer dizer, faz sentido, não é? Bom, isto agora queria só acabar com uma outra coisa. Eu tenho um projeto, não é? Estou a trabalhar num projeto que está financiado sobre a Vieira da Silva e o Arpad. E eu estou aberto, não é? Estou aberto na composição do guião final do projeto, a que haja inputs do Instituto no sentido de tornar o mais possível este filme num filme sobre os valores que estão em causa na relação entre a Vieira e o Arpad e na obra Vieira da Silva, não é? Portanto, na obra deles. Não é? Portanto, acho que é importante descobrir formas de participar ecumenicamente numa sociedade que não acaba aqui, não é? E, portanto, é muito difícil descobrir formas de disseminação que não levem um instituto todo atrás, não é? Quer dizer, acho que a disseminação é uma coisa também muito
ao nível do acontecimento, não é? E, portanto, e da oportunidade. Portanto, estar a traçar uma estratégia de disseminação é muito complicado, porque as oportunidades aparecem dos lados mais inesperados. Eu estou a contar a minha própria experiência. Não é? Eu fui disseminado pelo Instituto, inseminado pelo Instituto. Não é? É verdade isto. Portanto, por exemplo, na montagem é muito claro que a escolha que eu fiz dos segmentos do Ribartelos foram muito orientados pela ideia do valor. Não é? E, portanto, numa segunda fase de entrevistas com ele, eu fiz mesmo perguntas diretamente ligadas a isso. Não porque estava a pensar na ligação do projeto ao filme, mas porque não conseguia pensar fora disso. Não é? Porque não é possível. Isto também um bocado a ver com isso, não é? Também, eu pessoalmente não tenho possibilidade de dar a pensar em 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. E para mim só tenho possibilidade de pensar numa coisa de cada vez, podendo essa coisa ter vários como é que se diz? 1000 folhas, não é? Várias camadas, não é? E uma dessas camadas tem a ver com o Instituto, porque uma parte da minha vida passa por aqui, não é? Não sei, António, tu viste o filme, portanto, é muito complicado. Pois é, realmente a pena não... Eu não consigo. Devo dizer que isto é completamente ridículo, não é? Porque isto pode-se passar, uma pessoa chega com um Mac para passar uma coisa. Não? Eu tenho uma cópia lindíssima do filme. Preparei, aliás, durante a noite, arranjar uma cópia e tal. Chega-se aqui e ninguém sabe, não é? Mas fica prometido que haverá outra ocasião para os que estão poderem ver... Isto não é o sítio, não é o sítio para ver isto, não é? Mas, de qualquer maneira, era só mostrar um quarto de hora do filme. É só para dizer que eu realmente vi o filme. O filme é, de facto, um documentário sobre uma figura importante da cultura portuguesa. Há muitos que não são de outras nacionalidades que não. Para Portugal, e imediatamente para Lisboa, é muito importante a figura do arquiteto Ribartelos. É o autor do Jardim Gulbenkian, que eu não sabia disso, mas há uma referência no comentário. Ele imaginou o Jardim da Gulbenkian como a Ilha dos Amores do Camões, dos Lusíadas do Camões. É muito interessante. E há uma série de ideias, que são ideias de valores, que são apresentadas numa linguagem do cinema, uma outra linguagem. Isso não quer dizer que o cinema, ele próprio, provavelmente, a dimensão dos valores está sempre presente, desde o Chaplin até a atualidade, mas há uma explicitamente uma linguagem cinematográfica que pretende, que fala de coisas como, por exemplo, o valor da paisagem, como segunda natureza, e como a paisagem, que me impressionou, é a forma como a paisagem aparece, por um lado, como um símbolo, como utopia, como esquema, não é? Por exemplo, o corredor é um esquema, não é? É um esquema que de alguma forma, concretiza um conceito, que é o conceito de uma nova relação entre cidade e campo. Sim, claro. O corredor verde, que vai desde o Marquês de Pombal, não é? Do Marquês de Pombal até Monsanto. Restauradores. Até o restaurador. Digamos assim, é o esquema de um valor. Sim, claro. Isto é difícil explicar aqui, mas o filme explica isto, não é? O filme explica como é, quer dizer, não explica, dá uma forma a isto, não é? Aliás, quer dizer, a primeira referência do Ribartelos no filme é diretamente à filosofia, não é? A ideia da segunda natureza, não é? Que é uma ideia da filosofia, portanto, quer dizer, e isso é citado, o filme trabalha com textos dele, basicamente, não é? Quer dizer, há uma parte de entrevista com ele, mas como o filme do Raulino, é um filme que trabalha com textos escritos, não há ninguém a explicar nada do Ribartelos, não é? Portanto, a presença do Instituto, o João já disse que, desde logo, é visível através do logotipo, mas, pronto, o logotipo só ele próprio é um sinal de um desenvolvimento, aqui no documentário, e é desenvolvimento esse que já foi, no fundo, mostrado, desde logo, um auditório de não sei quantas pessoas. No Índia, no São Jorge. E que vai continuar a ser. Pronto, O projeto, assim, há duas coisas que são... A primeira coisa, que é uma interpretação minha, não é? É se isto faz sentido ou não. Porque eu vivo muito bem sem isto, não é? Quer dizer, como é evidente.
Vivo muito bem, quer dizer, não viverei tão bem, mas acho que faz sentido, não é? E acho que é uma linguagem que... Mas não é bem a disseminação que estamos aqui a falar, não é? Porque nós estamos a olhar para a disseminação como uma coisinha muito importante, mas é aquilo que a gente faz noutro sítio, não é? Isto não é bem, é mesmo outra coisa, E a ideia, a outra questão, tem a ver com... tem a ver com a articulação que o Instituto pode vir a ter, não é? Com a edição do filme, enfim, até dos 2 filmes, em DVD, que é uma coisa que se está a tratar, e, portanto, que é uma coisa, quer dizer, é uma edição, não é? Não é mesmo coisa de uma coisa virtual que anda por aí a pairar, não é? Pronto, é isso. Só para fazer um comentário breve, eu, enfim, infelizmente não pude ver o filme, não é? E, portanto, o comentário tem que ser muito mais abstrato, porque não beneficia do conhecimento, digamos assim, do conteúdo do filme. Mas eu não tenho qualquer dificuldade em aceitar que isto é uma atividade de disseminação, não é? Quer dizer, há um património que é claramente externo ao Instituto, não é? O arquiteto Ribeiro Teles não pediu a ninguém para o Instituto existir para fazer o seu trabalho, portanto, já se está a ver que há uma articulação com uma entidade externa, se quisermos chamar assim entidade, e essa entidade, digamos, é uma figura de referência que deixou um património. Não é um património que possa ser circunscrito, digamos assim, a um arquivo de coisas que ele fez. Quer dizer, qual é o trabalho disseminador do Instituto aqui? É trabalhar filosoficamente esse património e fazer ressaltar o aspecto mais filosófico disso. E em que medida é que dissemina? Na medida em que tem um produto, se quiser chamar assim, que é um filme, vai dar a conhecer aquele património devidamente enriquecido pelo trabalho de alguém do Instituto, tem uma preocupação filosófica que podia não estar na origem dos primeiros esboços ou das muitas. É claro. Eu acho que isto é uma atividade de disseminação, que é a disseminação, digamos, de um património que é claramente externo ao Instituto, depois de, digamos, trabalhado e para um público que se calhar não veria com os olhos com que pode ver depois de ver o filme, como será uma atividade de disseminação, uma pessoa ter um projeto de filosofia para crianças e para uma sala de aula e ver como é que desconta a consciência moral das crianças. Não são a mesma coisa, mas são ambas atividades de disseminação. Ou seja, em ambos os casos há uma entidade externa e há um beneficiário. Em alguns casos a entidade externa e o beneficiário coincidem, em outros não. Isso é igualdade. Agora tenho pena de não ter visto o filme. Eu tinha pensado em mostrar 2 excertos, não é? Que demorariam 20 minutos, não há a volta de dizer, o princípio e o final. O filme está dividido em várias partes, portanto, cada parte é uma paisagem, não é? Chama-se, primeiro, a paisagem é uma ideia, não é uma ideia física, é uma ideia intelectual, não é? Portanto, a paisagem é uma coisa, é um território, não é? E é um território também afetivo, mas quer dizer, realmente é difícil de dizer mais sem ver, não é? Porque podíamos ter aqui uma conversa sobre o que é filosófico no filme ou não, é? É uma boa. Agora, isto não é novo no cinema, não é? Portanto, quer dizer, o Rossellini, por exemplo, fez nos anos 70, não é? Um conjunto de filmes sobre filósofos, não é? O Sócrates, não é? O Agostinho de Hipona. Mas isso é uma coisa diferente. Isso é eu sei. Isto aqui é ver como é que um grande arquiteto constrói a ideia de paisagem, até com a ideia de boa paisagem e má paisagem, que não é uma ideia natural, não é? Quer dizer, a ideia de catástrofe é uma ideia natural. A ideia de paisagem não é uma ideia natural. O filme começa... Mas o Ribeiro Teles é fabricado pela catástrofe, não é? Ele é fabricado pelas cheias de 67, não é? E o filme começa aí, começa nesse... Pronto, eu tenho muita pena, mas isto era o que eu tinha para dizer e, quer dizer, no fundo, a pergunta, e a pergunta é minha, não é? É se faz sentido o Instituto, quer dizer, articular nas suas estratégias de disseminação operações que não estão previstas no breviário habitual, porque eu acho que é isso que se vai estar a passar no Ministério da Ciência. Quer dizer, eu estou convencido que há uma abertura, formas de disseminação que são elas próprias novas. Exatamente. Quer dizer, por exemplo, isto é um absurdo, mas, por exemplo, vamos imaginar que um Instituto, por exemplo, na área de cinema, que é a área que eu conheço melhor, não é? Poderia ter, num festival de cinema, não é? Um cluster de programação, por exemplo. Exatamente. Ou poderia atribuir um prémio num festival, não é? Há, por exemplo, o prémio da Árvore da Vida no festival no Indie, não é? Há um prémio onde se ressaltasse o problema dos valores, não é?
Portanto, há muita forma e acho que é preciso olhar para isto de uma maneira bastante desabrida e muito despreconceituosa, porque é o lado, é se calhar a zona em que o Instituto se pode verdadeiramente abrir. Agora, só posso comentar uma coisa. Recentemente foi organizado um acontecimento na reitoria durante 3 dias sobre a Universidade, a Cultura e a Cidade. Tu participaste. A Secretária de Estado da Ciência esteve lá, do ensino superior, e uma das coisas que falou foi nas atividades de disseminação e acho que até falou bem, ela falou desenvolvidamente. E um dos aspectos que ela referiu, digamos, é a disseminação do património através de processos não convencionais. Não é? Portanto, isto claramente é quer dizer, nós não temos que estar alinhados com os nossos governantes e a maior parte das vezes até é bom que não estejamos. Mas quando eles têm uma ideia boa também podemos estar. Não temos que, por definição, não estar. Não é? E, portanto, neste caso, como tu começaste a falar, o que é que a FCT tem em mente? Tem em mente, com certeza, entre outras coisas, também esta. Não é? Isso não parece que haja nenhuma dúvida sobre esse ponto. Não é? Ela falou longamente sobre isso. Ela, de resto, foi inaugurar uma coisa que é relativamente invulgar, um evento sobre cultura, cidade e universidade. Não é? Portanto, não é uma coisa que esteja à espera que o Secretário de Estado do ensino superior necessariamente assim, mas o Ministro da Cultura, alguém ligado, não é? E ela escolheu para o discurso que foi longo, até talvez exageradamente longo, mas foi bem feito em todo caso. Uma das coisas foi a importância que ela deu lá aos aspectos de definição. A minha experiência é muito positiva, não é? Quer dizer, o facto de procurar uma articulação entre a minha vida no Instituto e a minha vida no filme ajudou-me imenso a compreender várias coisas e portanto, isso foi muito, muito bom. Então é preciso dizer que um filme não se faz, não é um Instituto que faz filmes, não é? Quer dizer, pois, exatamente. Portanto, Pois, mas eu ia dizer que não só no cinema, mas na arte contemporânea em geral, hoje em dia há cada vez mais, ou fica cada vez mais um desaparecimento de certas fronteiras que podemos pressupor. Por exemplo, há cada vez mais artistas a fazer coisas com a academia, cada vez mais académicos, sobretudo na área das técnicas ou da universidade, a fazer coisas com artistas. E o que tu estás a fazer, de facto, é natural ser financiado pelo Ministério da Ciência, mas também é natural ser financiado pelo Ministério da Cultura. E provavelmente há abertura no Ministério da Cultura e no Ministério da Ciência hoje para que se desenvolvam projetos financiados em parceria pelos dois ministérios. Portanto, acho que isso é uma coisa. Eu já não fui financiado por ninguém. Fui financiado não foi financiado pelo Política. Eu tive dinheiro da Gulbenkian, da RTP, da Câmara de Lisboa. E das câmaras de Almada, da Figueira, mas não tive dinheiro da Gulbenkian. O que eu queria dizer é que, tradicionalmente, o Ministério da Cultura financia o cinema, o Ministério da Ciência a investigação filosófica, não é? Mas estou a dizer que no caso. Sim, claro. Quer no caso do cinema, quer no caso da investigação, a estética e a sociedade, essa fronteira é cada vez menos clara, ou podem-se fazer coisas que sejam no interesse dos dois ministérios. É difícil estar a falar nisto realmente sem ver o filme, porque o filme tem um resultado muito particular, não é? Muito particular. E... Não só para dizer que realmente... Vocês podem estar a ver uma coisa no filme que o filme não é? Quer dizer, eu não consigo explicar como é que formalmente isto funciona, mas é uma atmosfera. É uma atmosfera. Há muitas linguagens para apresentar uma problemática de valores. Há várias linguagens que isso tem que ver com e o Instituto tem uma tradição de trabalhar as coisas com qualidade, pensamos nós, não é? E com imaginação. Aquele tal primeiro projeto que se pode inserir precisamente numa atividade de disseminação, foi o tal CD-ROM em 95. Lá a imaginação, não havia em Portugal nada que se parecesse sequer com esse projeto de fazer um CD-ROM, que é hoje um projeto arqueológico, não é? Um CD-ROM sobre os cheios filósofos mais importantes, o Pinhal Coelho, o Wittgenstein, tal. Foi uma coisa nova. O crítico, o Wagner. Sim, claro. Ok. Muito obrigado.